Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada juntos numa declaração recente do ministro Flávio Dino do STF. Uma fala que, olha, deu o que falar, viu? Inclusive fora do Brasil. Isso aconteceu, para situar o pessoal, durante um julgamento bem importante, né? Sobre aquela tentativa de golpe de Estado aqui no país. Exato, um contexto super tenso. E no meio disso tudo, o Dino fez uma conexão um tanto inesperada, talvez. Ligou a situação brasileira com um caso recente lá nos Estados Unidos. E é aí que a coisa esquenta. A gente tem aqui uns trechos de um texto. O título é Dino, Justiça e Estabilidade Democrática Além do Perdão. E esse texto analisa bem essa fala. O ponto principal que o texto destaca é que o Dino mencionou um episódio lá nos Estados Unidos que a fonte liga ao ativista conservador Charlie Kirk. A ideia do Dino, segundo essa análise que a gente está vendo, é que a violência política por lá, bom, ela serve de alerta, sabe? Um alerta? Como assim? No sentido de que simplesmente perdoar ou anistiar, quer dizer, aquele ato de esquecer oficialmente o que aconteceu, isso não seria suficiente para garantir a paz social. Não lá e talvez por implicação nem aqui. Entendi, quer dizer, ele está questionando aquela ideia de virar a página pura e simplesmente. Exato. Então, o argumento central dele, que a gente vai explorar agora, é esse. A estabilidade democrática de verdade, aquela que dura mesmo, ela não viria do esquecimento, do perdão fácil. Certo. E de onde ela viria, então, na visão dele? Precisaria vir da justiça, da aplicação da lei, sabe? E de instituições fortes, bem fortalecidas. Parece simples falando assim, né? Mas as implicações são grandes. Com certeza. Então, nosso objetivo aqui é mergulhar nesse raciocínio, tentar entender por que ele contrapõe justiça e perdão desse jeito, como ele usa esse exemplo dos Estados Unidos para reforçar o ponto dele e por que isso chamou tanta atenção lá fora. E essa análise que a gente tem aqui, baseada no texto sobre a fala do Dino, vai ser nosso guia nessa exploração. Perfeito. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo coração da questão, né? A fonte que a gente tem deixa bem claro que a grande provocação do Dino é essa: desafiar a ideia de que anistia ou perdão são tipo um atalho para a estabilidade. Que é uma ideia bem comum, né? Muitas situações de crise se falam muito nisso. Pois é, aquela coisa de vamos virar a página para seguir em frente. Mas aí o Dino cita o caso americano, que o texto associa ao Charlie Kirk, uma figura conhecida lá pela retórica bem inflamada na direita, né? E num contexto de tensão política, de violência mesmo, ao fazer isso é como se ele dissesse, olha lá, pessoal, tentativas de apaziguar sem uma responsabilização clara, elas não impediram novos problemas. É uma afirmação forte, né? Vindo de um ministro do STF em um julgamento sobre ataque à democracia. É fortíssima. E o crucial, que o texto que a gente está analisando ressalta, é que ele não fica só na crítica, sabe? Ele não só diz isso não funciona, ele propõe uma alternativa, bem definida, aliás. Ah, é? E qual seria essa alternativa? Para ele, o caminho para uma paz que não seja só superficial, né? Uma paz que se sustente de verdade, ela passa obrigatoriamente por dois pilares. Primeiro, fortalecer as instituições democráticas. Ok, fortalecer instituições. E segundo, que é fundamental, garantir o cumprimento rigoroso da lei, para todos. A argumentação que o texto descreve não parece ser sobre vingança, não. O foco é na necessidade de regras claras e, bom, consequências reais quando elas são quebradas. Fortalecer instituições e cumprir a lei. Falando assim parece até óbvio, né? Mas na prática, com a polarização que a gente vive, ataques à democracia, talvez não seja tão simples assim. Justamente. E aí entra o ponto que o texto acha fascinante na fala dele. Essa conexão direta que ele faz entre a falta de consequências efetivas, né, e a chance de ter mais instabilidade lá na frente. O recado é quase um alerta mesmo, como você disse. A impunidade não acalma de verdade. Pelo contrário, ela pode acabar sendo tipo lenha na fogueira para novos conflitos. E isso mina a própria estabilidade que se queria alcançar com o perdão ou a anistia. Quer dizer, a percepção de que atos graves ficam sem resposta. Isso pode encorajar mais gente a fazer o mesmo.
Exatamente essa leitura. Então, na visão que a fonte atribui a ele, a paz duradoura, aquela que protege a sociedade e a democracia a longo prazo, ela depende de uma postura firme do Estado. Firme como? Uma postura que diga, basicamente, olha, existem limites, e ultrapassar esses limites tem consequências. E isso através da aplicação imparcial da lei. Não é algo pessoal, contra A ou B. É uma questão de sobrevivência das instituições. A justiça, nesse olhar, não é o oposto da paz. Ela é condição para a paz existir de verdade. Entendi. E essa linha de raciocínio, vindo de uma autoridade aqui do Brasil, mas usando um exemplo dos Estados Unidos. Claro que isso não ia ficar só aqui, né? Não mesmo. O texto que a gente tem menciona que a repercussão foi imediata. Parte da imprensa lá nos Estados Unidos teria chamado a fala de polêmica. O termo usado foi esse, polêmica. E mais que isso, o texto indica que teve uma recepção negativa em alguns círculos do governo americano. É curioso, né? Uma reflexão sobre a dinâmica interna aqui, mas usando um espelho externo. E isso acaba gerando ecos bem fortes lá fora. Sim, e essa reação internacional é um ponto bem interessante que a fonte explora. A análise sugere que talvez essa classificação de polêmica ou essa reação negativa talvez não capture totalmente a intenção por trás da fala do Dino. Ou quem sabe até distorça um pouco. E qual seria a intenção, então, segundo essa análise? A leitura que o texto propõe é que o sentido mais profundo do que ele disse seria um alerta sobre como a democracia é frágil e sobre a necessidade universal de protegê-la. Então usar o exemplo dos Estados Unidos não seria para criticar os Estados Unidos especificamente, ou para, sei lá, interferir. Seria mais para ilustrar um ponto que vale para qualquer democracia. Exatamente essa é a interpretação que a fonte apresenta. Seria como ele está dizendo, olhem só, pessoal, mesmo em democracias que a gente considera consolidadas, a falta de responsabilização por atos que desafiam a ordem democrática pode gerar instabilidade. Então, aqui no Brasil, a gente precisa levar isso muito a sério. Entendi. A experiência de lá serviria para reforçar a tese de que responsabilizar não é opcional, é essencial para a saúde da democracia, em qualquer lugar. Isso. Seria menos uma crítica aos Estados Unidos e mais um argumento sobre a própria natureza da proteção democrática. É usar um exemplo conhecido para fortalecer um ponto interno. Faz mais sentido, né? Especialmente se a gente pensar no perfil do Dino, que o texto também descreve um pouco. Ele é apresentado como alguém que já tem uma trajetória longa na defesa da legalidade, das instituições. Sim, isso é importante para contextualizar. Então, essa fala, nesse julgamento específico sobre atos antidemocráticos, soaria mais como uma reafirmação dessa postura dele, de longa data. E não um comentário solto ou uma provocação gratuita. Sem dúvida. E se a gente tenta conectar isso a um quadro maior, como o texto sugere, a gente percebe o peso da distinção que ele estaria fazendo ali. Ele estaria separando de forma muito clara, sabe, uma paz que se baseia na justiça, no respeito às regras do jogo democrático, certo, de uma outra paz que, na verdade, seria só uma fachada. Um acordo para esquecer o que aconteceu, baseado na impunidade, ou num cálculo político de momento, de curto prazo. E a escolha entre esses dois caminhos, o da justiça ou do esquecimento, teria consequências bem diferentes para o futuro da democracia, imagino. Consequências profundas. O risco que estaria implícito no alerta do Dino, segundo essa análise, é justamente esse. O perigo de que o esquecimento conveniente, sabe, a falta de consequências claras, robustas para quem ataca as instituições, isso acabe, na prática, encorajando novas aventuras autoritárias no futuro. Como assim? É como se a ausência de uma resposta firme do sistema democrático fosse lida pelos seus detratores como um sinal de fraqueza. Tipo, não deu em nada, então vale a pena tentar de novo. A responsabilização, nessa visão, não seria só para punir o passado, seria principalmente para proteger o futuro. Entendi. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática? Essa fala do Dino, interpretada por essa fonte que a gente está usando, nos coloca bem de frente com aquele dilema clássico, né? Que muitas sociedades enfrentam depois de
de uns abalos sísmicos na democracia. Qual o dilema exatamente? Como reconstruir a estabilidade? A gente vai pelo caminho da justiça, da responsabilização, mesmo sabendo que pode ser mais turbulento, mais demorado, ou a gente vai pelo caminho do perdão, da anistia, do esquecimento, buscando uma pacificação mais rápida, mas que talvez não ataque as raízes do problema. É exatamente essa a tensão. E não é uma questão abstrata, né? Isso tem consequências muito concretas. Na forma como as leis são aplicadas, como os tribunais decidem, como a própria sociedade lida com as suas feridas. É bem concreto. E a